Queridos, a graça e a paz, é uma alegria poder mais uma vez meditar juntamente com você em mais um texto da palavra do nosso Deus. Hoje o nosso texto é em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 6. É um texto maravilhoso que nos fala de como nós devemos reagir, qual deve ser as nossas atitudes diante dos momentos de sofrimento, de luta, de provações que passamos nas nossas vidas. Então, o nosso texto diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. Nós vivemos no contexto da igreja evangélica nas últimas décadas que todo e qualquer sofrimento deve ser rechaçado, deve ser combatido com toda a força das lideranças e das pessoas sendo motivadas a exercitar um tipo de fé que deve ir de encontro a tudo aquilo que passamos nesse mundo que de alguma forma desagrada as nossas vidas. Alguns atribuem de imediato todo e qualquer sofrimento ao diabo ou também às maldições. Então a solução é bem prática. Nós devemos rechaçar toda a obra do diabo, repreender toda a obra do diabo e ao mesmo tempo quebrar as maldições. Mas ao analisarmos a palavra do nosso Deus, nós vemos que não é isso que a Bíblia ensina com relação à vida comum de todas as pessoas que passam por esse mundo, incluindo a vida dos cristãos. Nós temos plena convicção que boa parte do sofrimento a qual nós passamos é em decorrência ainda do pecado no mundo que nós vivemos, que sofre influência dessa natureza pecaminosa. Então nós sofremos, em primeiro lugar, por causa disso, porque ainda somos pecadores, vivemos no contexto de outras pessoas pecadoras e que são inclinadas a fazer aquilo que desagrada a Deus e que prejudica muitas vezes a outras pessoas. E uma outra coisa que a Bíblia nos fala também a respeito do sofrimento é que Deus permite, que Deus faz com que o sofrimento chegue por qualquer meio que seja para provar a nossa fé. Então, quando nós olhamos uma carta como 1 Pedro, não só 1 Pedro, mas também a carta de Tiago, que já começa falando a respeito das lutas que os irmãos passavam, e ele exorta aqueles irmãos a ter todo motivo de alegria quando passassem por essas provações. O livro de Apocalipse, da mesma forma, a motivação maior era justamente essa, no momento histórico de uma perseguição ferrenha por parte do imperador de Roma, dos governadores das províncias ou dos reis das províncias romanas. E o Apocalipse vai nos mostrar que quem está com Jesus, ele é mais do que vencedor, que Jesus vai colocar debaixo dos seus pés todos os inimigos. Mas isso vai ocorrer no tempo certo do nosso Deus. Então o contexto de Pedro não é muito distante do contexto de todo o primeiro século e o segundo, até mesmo o terceiro, e de muitos lugares, né, distanciados em tempos diferentes, como no nosso tempo de hoje. Muita perseguição ainda, principalmente na África, em alguns países, e também em alguns países asiáticos. E Pedro, quando escreve a sua carta, ele, em primeiro lugar, aquilo que ele coloca para os irmãos é que eles devem observar que, apesar de tudo isso, nós temos motivos mais do que suficientes para glorificarmos, exaltarmos, bendizermos ao nosso Deus. E quais são esses motivos? É justamente isso que esse texto quer trazer para nós. Ele coloca aqui em primeiro lugar, amados, que nós temos motivos para glorificar a Deus, para louvar a Deus nesses tempos difíceis, tempos de provações, como o que nós estamos vivendo hoje. E o primeiro motivo aqui que eu quero destacar é que Deus, ele é misericordioso. O texto começa dizendo para nós bendizermos, não é? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos aqui na sequência ainda do verso 3,
o apóstolo Pedro dizer, porque segundo a sua muita misericórdia. Amados, a base da nossa salvação, o fundamento daquilo que nós alcançamos por causa de Cristo Jesus, tem aquilo que nós podemos dizer, o seu agente motivador, a misericórdia de Deus. Se Deus não fosse misericordioso, Ele não faria um povo exclusivo para si, não chamaria a Abraão ou a Abrão lá de Ur da Caldeia, um lugar bem distante do contexto da Cananeia, de onde depois vem a ser a região de Israel. Não chama esse homem para que através da sua linhagem, e dentro de linhagens específicas como a linhagem de Judá, passando por Davi, chegando até o Senhor Jesus, nós não teríamos essa graça de Deus, como nós vemos aqui, do Filho do Pai, que é Jesus Cristo, se não fosse por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia, amados, é Deus deixar de dar aquilo que nós merecemos. E como nós somos difíceis de sermos misericordiosos para com as outras pessoas, porque nas nossas atitudes as pessoas devem pagar na mesma moeda. Ou se alguém faz algo contra nós, se nós não revidamos ou desejamos o mal, nós tratamos essas pessoas com indiferença. Lá no nosso coração é como se elas estivessem mortas. Mas a atitude de Deus para conosco, para com a gente que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é justamente por causa da misericórdia do nosso Deus. E assim temos motivos, amados, mais do que suficientes para louvarmos a Deus, apenas por causa desse primeiro motivo. Aqui nos fala que segundo a sua muita misericórdia. É uma abundância de misericórdia, uma abundância de graça, é uma abundância de favor para conosco, para com cada um de nós, que não merecíamos nada. A única coisa que realmente nós podemos exigir de Deus é a condenação eterna, porque todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte e a condenação ao inferno. Então, o primeiro motivo, queridos, que nós vemos aqui é por causa da misericórdia do nosso Deus. Na sequência do texto, vemos um outro motivo. O segundo motivo aqui é que ele nos deu uma nova vida. Como nós estávamos falando, por causa da sua misericórdia, Deus ele nos regenerou. Deus não trouxe apenas um remédio para curar uma enfermidade que não era grave. Deus não simplesmente fez algo que fosse possível nós mesmos fazermos ou tomarmos as decisões para escolhermos a salvação. A Bíblia aqui, amados, em concordância com todo o resto da Bíblia, do Novo Testamento, de forma mais clara e específica, nos fala desse estado de morte. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, é justamente isso que ele fala. Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Então a questão da salvação não é simplesmente um conserto da nossa vida. É simplesmente uma mudança de atitude que nós mesmos podemos tomar. A Bíblia nos fala, como por exemplo em Efésios, no capítulo 2, versos 1 até o verso 8, podemos dizer verso 9, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa situação espiritual diante de Deus é de morte. E a Bíblia aqui nos fala que Ele nos regenerou. Ele não simplesmente fez uma cirurgia para consertar alguma coisa do nosso coração. A Bíblia, citando aqui o livro de Jeremias, nos fala que Deus tirou um coração de pedra, um coração duro, um coração que por si mesmo não tinha condições, nem tem até hoje, e nem nunca vai ter por si só, de inclinar-se verdadeiramente para Deus e adorar a Deus como Ele deve ser adorado. Uma adoração que Ele quer que seja feita, uma adoração em espírito e em verdade, que somente pode acontecer se o coração simplesmente for totalmente transformado e mudado. Por isso que em Jeremias Deus fala que vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. E assim nós vimos, amados, essa nova vida que o Senhor mesmo nos dá através de Cristo Jesus. O terceiro motivo, amados, que nós temos para louvar a Deus, adorar a Deus em tempo difícil, é que Ele é aquele que nos dá esperança. Ele nos regenera, Ele nos dá uma nova vida para que tenhamos uma esperança viva.
Não é uma esperança temporal, uma esperança que muitas vezes acaba de um momento para outro. Quantas pessoas são surpreendidas por coisas que elas tanto aguardavam e no final aquela esperança deu em nada. Certa feita eu li a respeito de um homem que queria ser famoso, que queria fazer parte dos quadros, né, dos artistas, dos grandes artistas de Hollywood, e ele queria ser famoso, queria ser rico. E simplesmente quando ele chega ao topo da fama e com uma riqueza muito grande, tendo mais do que o suficiente para a sua sobrevivência, ele, ao chegar lá, ele falou o seguinte: mas é isso aqui? E quantas pessoas famosas e ricas nós vemos sem esperança nenhuma, em depressão, em melancolia, e muitas outras dando cabos da sua vida, porque as coisas daqui da terra não podem trazer a verdadeira esperança que a palavra de Deus aqui está deixando para nós de uma forma muito clara. O texto nos diz que Deus, por causa da sua misericórdia, Ele nos regenera, Ele nos dá uma nova vida para essa nova esperança. E aqui eu não estou querendo dizer que nós não devemos ter esperanças, porque se a gente não tiver aquilo que é chamado dos sonhos, das metas, dos propósitos, é muito difícil também nós vivermos aqui nessa terra. Nós não vamos viver aqui dentro de uma caverna, se isolar e esperar a morte chegar para a gente se encontrar com Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos fala aqui. Mas é que essa esperança ela é infinitamente maior do que qualquer outra coisa terrena. Como Jesus disse, vai passar o céu e a terra, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor é que vai permanecer eternamente. Então, como nós ainda não alcançamos essa esperança total, ou como a Bíblia mesmo nos fala, essa esperança um dia ela vai findar, quando nós encontrarmos com Deus na nossa morte, né, para aqueles que têm Jesus Cristo como único, suficiente Salvador das suas vidas e querem viver uma vida agradável a Ele, ou quando Cristo voltar na sua segunda vinda, que pode ser a qualquer momento. Imagine se Cristo voltasse hoje, qual é a sua esperança? O que você vai esperar da vida pós essa daqui? O que você espera da vida após a morte? Ou quando Cristo voltar? Realmente é preciso estarmos, cada um de nós, refletindo a respeito dessas questões sérias daquilo que nós vivemos aqui nesse mundo e pelo qual Deus nos criou, que foi para Ele mesmo, para o louvor da sua glória. Então Deus é aquele que nos dá esperança. Por isso que nós estamos aqui, juntamente com a fé, o amor. A esperança é uma das 3 virtudes principais as quais todos os cristãos devem estar nutrindo no seu coração. Paulo repete várias vezes nas suas cartas, como Romanos, né, como Tessalonicenses, ele nos mostrando ali dessas 3 virtudes. O que vai permanecer por fim vai ser o amor. O amor sempre vai ser eterno. Mas nós precisamos exercitar também aqui na terra a fé e a esperança. Essa esperança a qual Deus realmente traz para cada um de nós. E o quarto motivo que nós temos para louvar a Deus em tempos difíceis, em tempos de provação, é que Ele nos dá também uma garantia. Simplesmente Deus nos regenera e nos dá essa esperança e diz: agora vocês podem fazer todo o esforço pessoal que vai dar certo. Agora depende somente de vocês. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. A Bíblia nos fala de algo tremendamente maravilhoso. Ele nos dá uma garantia. Qual é a garantia dessa esperança viva que todos nós devemos ter? A Bíblia que nos fala: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A Bíblia diz, queridos, que Jesus é o primogênito dos que dormem. Jesus é aquele que foi o primeiro a ir para os céus, em corpo e também em alma. A Bíblia nos diz que os cristãos que morrem em Jesus já estão na presença de Deus, mas apenas no seu espírito ou na sua alma, que para mim é a mesma coisa. Eu não faço distinção entre corpo e, melhor dizendo, entre alma e espírito.
mas Jesus foi o primogênito dos mortos que já ressuscitou e foi também com o corpo para a vida eterna. E nós, como diz lá em 1 João, nós não somente veremos Jesus como ele é, mas seremos como ele na mesma situação de corpo e de alma. Então, por causa da ressurreição de Jesus, foi a garantia de Deus, dizendo que o sacrifício de Jesus foi aceito, que ele cumpriu todo o propósito de ter vindo morrer aqui neste mundo, naquela cruz terrível, por causa dos nossos pecados. Quando Jesus ressuscita, Deus fala, eu aceito. É isso que a Bíblia fala, que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. É isso que a Bíblia nos fala quando se refere à obra que Cristo fez por nós, não somente na cruz, mas também na sua ressurreição. Quando nós vemos, por exemplo, lá em 1 Coríntios, aqueles gregos, né, por influência da filosofia neoplatônica, eles tinham muita dificuldade de compreender porque Deus teve que não somente habitar no corpo, mas ao mesmo depois da sua morte ter ressuscitado, né, no corpo também. Eles tinham muitas dificuldades e muitos não aceitaram. E o apóstolo Paulo argumenta da seguinte forma: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ele finaliza esse parágrafo de 1 Coríntios capítulo 15, com o verso 19, dizendo o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, queridos, a ressurreição de Cristo é a garantia que também iremos ressuscitar, assim como ele foi. Ele apenas foi à frente de todos aqueles que haverão também de estar nele. E não somente isso, irmãos, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa esperança, mas aqui no texto ainda, no verso 5, diz que sois guardados pelo poder de Deus para a salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Então é maravilhoso, amados e queridas irmãs, que Deus não somente nos dá a garantia dessa esperança por causa da ressurreição de Jesus. A Bíblia aqui nos fala que Deus é aquele que nos preserva. Nós podemos aqui afirmar que esse verso faz parte de muitos outros que formam aquilo que a gente chama da doutrina da perseverança dos santos. E a perseverança dos santos não é simplesmente algo que nós fazemos, é também aquele que perseverar até o fim será salvo, a Bíblia fala. Mas os verdadeiros cristãos vão perseverar em primeiro lugar, porque é o próprio Deus que está guardando a nossa vida. É o próprio Deus que está cuidando de nós. É o próprio Deus que está usando todos os meios da palavra de algum irmão, do agir diretamente do Espírito Santo na nossa alma, para que a gente esteja sempre consertando as nossas vidas, para que a gente esteja sempre andando na presença de Deus e, por fim, herdar a vida eterna. Então o texto aqui, amados, ele nos fala isso. Nós somos guardados pelo quê? Pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. A fé entra, como diz aqui, mediante a fé, é a nossa parte, é a nossa resposta. Mas em primeiro lugar é porque o próprio Deus está nos guardando. O apóstolo Paulo em Filipenses 1, verso 6, ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Efésios também nós vemos essa mesma realidade. No capítulo 1, quando fala que o Espírito Santo nos foi dado, veio habitar entre nós, para nos selar. O selo é a garantia de que nós seremos e continuaremos sendo sempre de Deus, aqui e por toda a eternidade. Somos guardados, queridos. Nós fazemos parte desse povo que é propriedade exclusiva de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Coisa gloriosa a gente observar aquele texto.
Nada, nem morte, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada pode separar os servos e as servas de Deus do próprio Deus. Porque Deus é aquele que nos guarda. Ele nos guarda, e o texto aqui nos fala, para uma herança incorruptível. Nós às vezes estamos tão preocupados, às vezes até mesmo de perder bens, de regredir na nossa vida. É ruim, queridos, eu também sei que é. Já também passei por momentos que a gente estava numa situação e teve que voltar, desfazer às vezes de coisas. Mas a Bíblia nos mostra que a nossa esperança não é aqui, a nossa herança não é essa. Mesmo que a gente não tenha nada, se a gente tiver tudo, nós temos o maior tesouro de todos. Por isso que Jesus fala, acumulem tesouros nos céus. Ou seja, através da nossa vida, através da vida de busca, de oração, de consagração. Aqui o texto nos fala, mediante a fé, como resposta ao próprio poder de Deus, ao agir de Deus, nós vamos receber essa salvação, essa herança maravilhosa que está preparada. Os céus pertencem ao povo de Deus, os céus pertencem aos verdadeiros filhos de Deus que realmente têm a verdadeira fé em Jesus Cristo, como dizem as Escrituras. Então isso aqui, amados, é maravilhoso para cada um de nós. E por fim, ele volta um pouquinho àquilo que ele havia falado quando começou a sua argumentação. Quando ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 6, ele diz, nisso exultais. Irmão e irmã, onde estão os seus olhos nesse momento? Às vezes os nossos olhos estão nos problemas, às vezes os nossos olhos estão nas dificuldades, às vezes os nossos olhos estão nas privações que muitos estão passando nesse momento difícil. Os nossos olhos estão apenas voltados com relação se vamos continuar tendo nosso trabalho ou não. E Pedro, quando ele começa a argumentar nessa carta, como disse, uma carta num contexto de lutas e sofrimentos, simplesmente porque eles eram chamados cristãos. Nós estamos passando dificuldades hoje, mas não é nem por causa do nome de Jesus. Nós estamos passando dificuldades por causa da situação a qual o mundo passa. Não é só o Brasil, mas todos os países do mundo estão sofrendo. Uma recessão terrível. Já começou na maioria dos países, muitas dificuldades, muito emprego. Os mais poderosos do mundo estão sendo acusados de omissão, de não terem feito coisas no tempo certo, como se todo mundo soubesse o que fazer num tempo como esse. Momentos incertos, momentos duvidosos, momentos difíceis. E Pedro, ele fala, irmãos, olhem para aquilo que Deus já fez por vocês. Olhem para aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz e continua realizando à destra do Pai, porque Jesus está lá no céu intercedendo por nós. Nós não sabemos orar como convém e o Espírito também está orando por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos duas pessoas da Trindade intercedendo pelas nossas vidas. Já imaginou, amados? Não é qualquer advogado, não. Nós temos o maior de todos os advogados, que é o Consolador. A palavra Consolador lá em João capítulo 14, 15, 16, e a palavra advogado lá em 1 João capítulo 2, no verso 1, é a mesma, Paráclito. Deus é aquele que está do nosso lado. Por isso que é correto traduzir por advogado, mas também o significado pode ser ajudador. Deus é aquele que é o nosso ajudador, Deus é aquele que está do lado de cada um de nós. E aí os problemas, queridos, permita-me dizer, precisam ser sublimados. Os problemas precisam ser colocados no devido lugar. Nós precisamos estar olhando para os céus nesse momento. Nós precisamos estar olhando para a misericórdia de Deus que repousa sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar refletindo que, apesar dos nossos pecados, Deus nos regenerou para uma viva esperança.
Nós precisamos estar olhando, queridos, que Deus nos garante a salvação por causa da ressurreição de Jesus Cristo e porque nós mesmos somos guardados pelo poder de Deus. Então nós precisamos estar olhando para essas coisas. Nós não demos sequência no texto a partir do verso 7. O verso 6 tem uma vírgula, ele não é um parágrafo que para ali, eu sei disso. Mas ele vem falando que as provações elas devem vir sobre nós que não fogem dos propósitos de Deus. Deus sabe o que está fazendo com cada um de nós. É para provar a nossa fé. Assim como o ouro que é tirado, né, extraído das pedras, do leito dos rios, das encostas, seja de onde for, que é tirado, ele é purificado pelo fogo. O fogo vai tirando as impurezas e o ouro vai ficando cada vez mais puro, ou mais purificado. É assim que Deus faz também, nesses momentos de provações. Deus está provando a nossa fé. Por isso que o apóstolo Pedro ele fala, amados, exultem nisso. Vocês estão entendendo o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele fala, nisso exultais, embora, se for necessário, por breve tempo, passais por várias provações. É normal, amados. Pedro também fala, não estranhe o fogo estranho, ou seja, aquilo que vem de fora, serve para nos provar. O cristão, de uma certa forma, deve estar sempre preparado para passar pelas lutas e provações. Então que o seu coração, amados, nesse momento, que às vezes pode estar angustiado, ansioso, abatido, melancólico, depressivo, não sei, em pânico, que o seu coração agora possa se voltar para Deus. E fazer como o apóstolo Paulo, melhor dizendo, o apóstolo Pedro, aqui disse. Ele fala, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, sem rugas, para uma herança eterna através de Jesus Cristo, porque vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nisso, amados, nós devemos exultar. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a palavra de Deus sempre venha encontrar um lugar no seu coração, que você esteja orando também, não só agora, após essa mensagem, mas durante todo o tempo, e colocando a sua vida na presença de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, coloque todos os seus pedidos, as suas intercessões diante de Deus, e o Deus vai colocar paz no seu coração. São os pagãos, são os incrédulos, né? Naquele contexto bíblico era chamado de gentios ou pagãos, mas hoje nós podemos dizer, são os incrédulos que se angustiam com essas coisas. Não é verdade? A Bíblia fala para a gente olhar os lírios do campo, olhar os pássaros. Os pássaros não plantam, mas comem, mas sobrevivem. O lírio do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Deus, amados, está cuidando de você. Faça a sua parte. Confie nele e glorifique e o exalte por tudo aquilo que ele é e por tudo que tem feito na sua vida. Amém? Vamos orar nesse instante? Pai eterno, Pai bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós queremos assim te glorificar, te exaltar por essa obra maravilhosa que o Senhor faz no meio do teu povo. Ó Deus, a tua palavra nos fala para a gente bendizer e glorificar ao Deus Pai por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por meio de Jesus e por todas as obras que Ele continuamente continua fazendo nas nossas vidas, nos guardando, nos abençoando, cuidando de cada um de nós como seus filhos amados. É no nome dEle, ó Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e rogamos as Tuas bênçãos. E o Senhor, ó Pai, esteja visitando a cada um conforme as suas necessidades nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus assim, cada vez mais, os abençoe.